Muito bem, então continuemos. Vamos fazer mais umas reflexões. E eu gostaria de começar lembrando aquela passagem de Allan Kardec no Livro dos Médiuns, quando ele diz que se faz necessário o estudo prévio da teoria. Lá em Natal, por ano, eu faço um seminário, um único seminário lá na minha cidade por ano. É no mês de janeiro e pegam 3 finais de semana. Normalmente segundo, terceiro e quarto final de semana de janeiro. E em 3 finais de semana, aqui a gente vai ter um, que é exatamente sábado, manhã e tarde e domingo de manhã. Então nós temos 3 finais de semana e quando termina ainda fica faltando um monte de coisa. Então não vamos imaginar que toda a teoria vai ser vista aqui neste único final de semana. A gente vai ver aqui uma teoria bem básica, bem elementar, e que eu gastei aqui 1h30 para falar aqui do texto em Allan Kardec, que algumas pessoas às vezes acham que isso é desnecessário. É desnecessário se você já viu. Se você não viu, era melhor ver direitinho, porque lamentavelmente nessa briga entre a rocha e o mar, a gente está ali no meio. O Espiritismo diz uma coisa, o movimento espírita diz outra, e tem horas que a gente não sabe para onde vai. Quando a gente começa sabendo qual é a posição de Allan Kardec dos espíritos, a partir daí a gente já tem como conversar. Porque do contrário, a gente simplesmente vai ter que aceitar o que dizem. Um dia desses, num seminário dele, eu falei sobre a água magnetizada e está aqui o texto de Allan Kardec. Quando chegou na hora das perguntas, uma pessoa já levantou e disse assim: mas você disse que Allan Kardec... Você disse que os espíritos não magnetizam. Eu digo, calma. Primeiro, eu não disse isso. Segundo, quem falou que quem magnetiza o homem foi Allan Kardec, não fui eu. Se você tiver com raiva, vá brigar com ele. Porque se fosse eu, você poderia dizer, não, você acha que lá em Natal você pode. Não, mas não fui eu, foi ele quem disse. E aí o que é que eu fiz ao longo da minha vida? Eu experimentei magnetismo. Eu comecei a trabalhar com magnetismo, eu tinha 15 anos. Ano que vem eu completo 50 anos trabalhando com magnetismo. Eu não comecei ontem, eu não estou dizendo que quem começou mais tempo está melhor ou pior. Mas só que nesse tempo todo eu não só estudei livros, mas eu sobretudo pesquisei em pessoas. E eu muitas vezes me coloquei como cobaia. E a água magnetizada por um magnetizador, ela é diferente de uma água magnetizada que você deixa ali para os espíritos virem magnetizar. Não é porque os espíritos sejam ruins, sejam fracos, sejam isso. Não, é porque falta condição para que isso aconteça. No nosso evangelho no lar, no meu evangelho no lar, sou eu, minha mulher e 3 filhos pequenos. Eu tenho mais filhos, mas todos os outros são adultos e todos os outros, eles já moram, já vivem cada um sua vida. Então, atualmente, só sou eu e 3. Um casal de 9 anos de idade e a caçula de 3 anos e meio. Então, quando chega na hora do evangelho, tem que ter a água. A gente faz o evangelho. Quando termina, as próprias crianças dizem, não, chegou na hora agora da gente colocar a mão na água. E se não colocar a mão na água, não adiantou de nada. Esta quinta-feira, com o nosso evangelho lá na quinta-feira, antes de ontem, portanto, quando a pequena pegou o copo entornou e derramou a água toda. Aí o mais velho chegou e disse, espera aí que eu vou pegar ali no filtro. Ela chegou e disse, não é a mesma coisa. Mas disse assim, sem nenhuma reflexão, já é automático. Aí disse, não, mas a gente traz, e aí papai faz uma prece e a gente põe a mão de novo. Ou seja, a criança já percebe que é diferente de você simplesmente deixar a água ali e depois ir beber água. Não, mas a vibração da prece, do evangelho, não ajuda? Ajuda. Mas se quer magnetizar a água, põe a sua mão, que aí resolve o problema. Mas a gente não foi instruído para isso e a gente se condicionou como que se eu colocar a mão é porque eu estou desconfiando dos espíritos. Não, se eu colocar a mão, eu literalmente estou dando a mão para eles. É totalmente diferente. Então, às vezes as pessoas estão no encontro como nós estamos aqui agora
e pensam assim, não, mas ele fala muito, é muita coisa, era melhor já colocar aqui uma maca ou uma cadeira e já começar a demonstrar. E eu uso esse recurso. Desculpa que eu comi uma castanha e a castanha não foi processada toda, não deu tempo. Portanto, não está na hora de eu cuspir para curar ninguém. Porque se eu for cuspir agora, vai ser um cuspe. Apaga. Apaga isso. Então eu digo assim, a gente vê um filme de Chico Xavier psicografando. E é fácil. Ele vai, põe a mão aqui na testa, se curva e começa a escrever com letras grandes e rápidas, e uma pessoa vai só tirando as páginas, e ele vai. Então eu sugiro que você passe um mês assistindo aquele filme ali, repetidas vezes. Depois de um mês você começa a psicografar. Aí a pessoa diz, não, mas não é assim. Eu digo, sim, mas você não quer ver prática? A prática está ali. Agora, será que só aquilo resolve? Não. Se eu colocar aqui uma pessoa e eu disser, eu tenho um tato magnético e vou dizer, olha, estou a sentir isso aqui, percebi isso, senti aquilo. Vocês olhando, vocês só têm duas opções, acreditar ou desacreditar. Porque vocês não estão sentindo o que eu estou sentindo. Vocês não estão vivendo a experiência que eu estou vivendo. Então a parte de prática de magnetismo é todo mundo chegar e treinar um com o outro. Aí começou a prática. Mas até lá a gente tem que ter um mínimo de conhecimento. Do contrário, isso vai virar uma brincadeira de mau gosto. Lá no nosso seminário em Natal, no segundo final de semana, metade do final de semana, normalmente já no domingo, a gente começa a parte prática. Então é um domingo e um final de semana inteiro. Mas aí a pessoa já assistiu uma semana e meia de seminário, e para quem tem mais interesse, tem a oportunidade lá na nossa instituição de ver nas segundas de manhã como é que é o atendimento com os nossos idosos, e nas quartas-feiras ver como é o nosso atendimento com o público. Então você está vendo ao vivo, não tem ninguém ali fingindo. Você pode interagir na cabine, pode perguntar depois e pode conversar com o paciente. Alguns permitem que fotografem filme, ou seja, você tem ali um laboratório a campo aberto. É diferente de eu chegar aqui no sábado, como hoje, amanhã, e ao meio-dia de amanhã dizer, pessoal, fiquem com Deus, vocês agora estão formados. Não é assim. Então tem uma série de pré-requisitos, além das dúvidas, porque na hora que a gente, de repente, pegou uma dessas passagens de Kardec e reposicionou, a gente já pensa assim, meu Deus, e agora? Porque se era assim, então quer dizer, as dúvidas, em vez de resumirem, elas vão ampliar. E é dessa forma que se faz conhecimento e cultura. É em se abrindo as possibilidades e não fechando. Quanto mais você fecha, menos sábio você fica. Quanto mais aberto, maiores são as suas possibilidades. A diferença é apenas em como você fazer as convergências. Se você convergir bem, ótimo. Se você convergir mal, você vai às vezes chegar a conclusões não muito felizes. Então, vamos ver mais algumas partes teóricas que não temos como fugir disso. Na Gênese, Allan Kardec coloca logo no primeiro capítulo, por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter. Participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Que coisa curiosa, por que ele não disse da revelação divina e da revelação humana? Não, porque não é humana no sentido aberto. É no sentido muito específico. A ciência abre e ela descortina muitas situações. E isto em relação a quê? Em relação à revelação espírita. Não é em relação a qualquer coisa. Ora, a revelação espírita ela tem por base tanto a revelação divina, ou seja, as informações que vêm do mundo espiritual, como também a parte científica. Na hora que a gente tira a parte científica, a revelação espírita para tomar o texto de Kardec já está comprometido. E qual é na ciência espírita a parte mais evidente que tem? A parte do magnetismo. Ah não, a parte científica do espiritismo é a mediunidade. Não, a parte da mediunidade é a fenomenológica. Não é a científica. A científica é aquela em que você pode analisar o fenômeno e começar a estabelecer critérios de análise, de aprovação e de reprovação. Isso para falar de forma bem superficial sobre ciência. Mas a gente tem feito isso
Um espírito que chega numa reunião mediúnica, vamos falar aqui, não é uma reunião de desobsessão, não, é uma reunião mediúnica. E o espírito chega e diz: meus irmãos, eu estou aqui à disposição, podem perguntar. Aí você faz uma pergunta, mas não faça uma pergunta boba, faça uma pergunta criteriosa. Meu irmão, nós estamos trabalhando aqui com atendimento a pessoas e nós temos muitos casos em que não tem resultado nada. O senhor participa do trabalho conosco? Sim, eu participo. Então, o senhor está sabendo os casos que eu me refiro. Ele disse, em tese, o senhor poderia dizer tá bom, tem esse paciente que tem este problema. O senhor pode me dizer por que não estamos conseguindo nenhum resultado? Se o Espírito disser, você confia em Deus, que um dia, tá, meu irmão, boa sorte, pode procurar outro navio, porque esse oceano aqui não dá para você. Sinto muito. Agora, se ele disser uma hipótese, uma teoria que foge ao meu padrão, eu digo, bom, então a gente vai analisar isso que você disse. Talvez hoje nesta reunião não, mas numa outra a gente volta ao assunto. E aí vamos pesquisar. Como uma vez um problema de um paciente que nós tínhamos, um problema cerebral, e a informação veio através de um médium que não tem a menor ligação com biologia, nem com anatomia, nem fisiologia, nem nada. E o espírito disse um negócio lá que todo mundo ficou sem entender. E quando se foi perceber, ele estava falando, no fundo, ele estava falando das conexões entre os axônios, as sinapses cerebrais, e ele de repente estabeleceu ali uma referência que ninguém tinha percebido. Aí valeu, aí você tem uma reunião mediúnica com a parte que vai lhe trazer a pesquisa de ciência. Só que em espiritismo isso está esquecido. Eu tenho provocado muito meio espírita assim. Dos espíritas encarnados que você conhece, quantos estão fazendo ciência espírita? Um Deus nos acuda. A gente, para pegar assim, ciência mesmo espírita, é difícil você encontrar 5 nomes. É difícil. Não é que não tenha, mas é difícil. E para complicar mais ainda, quando alguém lhe pergunta, e filósofos espíritas vivos, quantos você conhece? Não são pessoas que fizeram filosofia, são professores de filosofia e são espíritas também, não é isso. Pessoas que fazem filosofia espírita, quantos você conhece? No universo espírita que a gente tem, a gente não consegue encontrar mais 5 nomes. Então tem alguma coisa errada, algo está fora do lugar. Porque se essa doutrina ela se fundamenta na filosofia e na ciência, onde é que estão os filósofos e os cientistas? Qual é o espiritismo que a gente está movendo? Que revelação espírita é esta? Aqui funciona? Que revelação espírita é esta aqui? Quando a gente não tem mais uma revelação científica. Então, isto não é para incomodar um dirigente de uma casa, não é para incomodar uma outra pessoa, e muito menos para aquela pessoa que por acaso vocês de repente agora se lembrarem, fulano deveria estar aqui, não está. Portanto, não é para ele tampouco, é para você, é para mim. Nós é que temos que pensar nisso, por mais agradável ou desagradável que seja. Não, mas eu não tenho espírito de cientista. Muito bem, então filosofe. Mas o que é filosofar? É fazer uma frase de efeito? Não. Filosofar é você pelo menos questionar. Mas não questione soltando pergunta a esmo. Questione dentro de um raciocínio lógico. Veja para onde você quer ir e que questione nesse sentido. E se não tiver resposta, se você como um bom filósofo, você muda a forma como você está a perguntar, e pergunta agora no outro sentido, até você chegar. É como a matemática. A matemática você pode provar pela afirmação ou pela negação. 2 mais 2 é igual a 4. Eu digo que isso está certo. Eu posso tentar provar dizendo que 2 mais 2 não é igual a 4. Então eu vou provar pela negação. E vou provar que não pode ser desse jeito e termino chegando, lógico, dentro aqui da matemática absoluta, eu vou provar que 2 mais 2 é igual a 4. Então nós temos caminhos. A doutrina espírita não pode ficar à mercê disso que a gente está vivendo hoje. No livro dos médiuns,
A explicação dos fatos que o Espiritismo admite, de suas causas e consequências morais, forma toda uma ciência e toda uma filosofia que reclamam um estudo sério, perseverante e aprofundado. Veja como é diferente do que a gente está a viver. A explicação dos fatos que o Espiritismo admite, as suas explicações e as suas consequências morais, ela forma todo um conjunto de ciência e de filosofia. E essas duas reclamam um estudo sério e perseverante. Precisamos fazer isso. Precisamos. Isso é inadiável. Não para converter o mundo, mas para que a gente se converta em espírito outra vez. Senão a gente vai ficar totalmente fora desse contexto. O magnetismo foi o primeiro passo para o conhecimento da ação perispiritual, fonte de todos os fenômenos espíritas. O sonambulismo foi a primeira manifestação do isolamento da alma, ou de isolamento da alma. Uau! Então quer dizer que o magnetismo foi quem primeiro deu condições de se entender o mecanismo do perispírito. E como é que a gente conhece o perispírito hoje? De jeito nenhum. A gente conhece o perispírito como sendo um corpo intermediário entre o espírito e o corpo. Mas só isso que você conhece? E como é que ele age, como é que ele interage? Como é que se dão os processos de acesso e decesso? Como é que existe a morfologia, tanto física, fisiológica, como perispiritual e espiritual? Onde é que tudo isso se estrutura? Como é que isso se explica? Que tipo de campos energéticos atuam por trás disso? Ah, mas isso aí já é uma física. Não é física coisa nenhuma. É a primeira coisa, comece a questionar. Entre no campo das dúvidas, não tenha medo. E depois discuta, pesquise, investigue, deduza. É assim que funciona. Isso tudo vai enriquecer o moral lá no final. O problema é que a gente está vivendo uma moral de superfície, uma moral que não se sustenta. É a moral da sociedade. A sociedade impõe esse limite de moral. Eu me lembro bem, quando o Faustão chegou na Globo, ele provocou um estraçalhamento na nossa língua portuguesa e nos costumes. Eu era criança, a palavra caraca, isso era de um péssimo gosto. Para mim continua sendo de muito mau gosto. Aí isso vira refrão. Caraca, meu! Nossa, então é melhor degenerar do que fazer o certo? Por que ele não colocou uma outra palavra, não criou um neologismo qualquer? Mas não, aí a gente vai aceitando isso e não se investiga mais nada. E em espiritismo a mesma coisa. Espiritismo está cheio de definições de coisas aí, um tanto quanto absurdas. Mas a gente não questiona mais. E não questiona porque se o outro já disse, se o outro já escreveu e a outra casa já faz, então está feito. E aí às vezes coisas sérias não seguem esse mesmo padrão. A gente aceita muita novidade e a base espírita a gente não aceita. E eu não estou criticando que novidade seja coisa ruim, não. Tem muitas novidades extremamente úteis. Às vezes a pessoa pergunta, qual é que você acha de cristais? Eu digo, deve ser maravilhoso. Eu não conheço porque eu não estudo o assunto. Não, mas você não acha? Não, não acho, nem posso deixar de achar. Agora, que deve ser bom porque isso vem desde o Antigo Egito. Não é possível que esse povo tenha sido tonto esse tempo todo. Eles devem ter algum fundamento. Eu que não conheço o fundamento, então eu não posso dizer que está errado. Agora você disser, não, mas então lá no seu centro espírita você pode usar cristais? Poder eu posso, mas isso não é uma prática espírita. Não estou dizendo que ela seja ruim, ela simplesmente não é uma prática espírita. Tem muita coisa que não é prática espírita e que hoje é usual. Quer ver um exemplo bem bobo? Evangelização infanto-juvenil. Isso não é prática espírita, considerando o contexto de Allan Kardec. Mas hoje, quem que é doido de dizer que vamos tirar a evangelização? Não é porque ele não considerou que não seja bom. Mas quer ver um outro exemplo? Quando Allan Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, ele deu um nome àquele livro. Vocês se lembram qual foi o subtítulo do Livro dos Espíritos? Vamos lá. O Livro dos Espíritos, qual é o subtítulo do Livro dos Espíritos? Como? Não ouvi. Fale mais alto. Não, em português, eu não quero em francês não, eu quero em português. Não?
Então, mais simples, o nome da revista Espírita. Olha como a gente é desatento. Um livro que a gente está ali na mão o tempo todo. Filosofia espiritualista. O livro dos Espíritos é um livro de filosofia. E a revista Espírita é o quê? Ninguém lembra? Estudos psicológicos. Nossa, a gente está metido nessa coisa e não sabe nem ao menos o começo do enredo da história. O livro dos médiuns. O guia prático dos médiuns e dos... Mesmo sem saber francês, eu também não sei, mas lá em francês está lá evocateur, que quer dizer evocadores. Mas tem quem já tenha traduzido dizendo o livro dos médiuns e dos doutrinadores. Allan Kardec nunca falou essa palavra, nunca. Mas tem uma tradução que o nome é doutrinadores. Aí a gente fica, peraí, mas tem alguma coisa estranha. Então, que tipo de ciência, que tipo de filosofia, que tipo de busca a gente está com o Espiritismo? Magnetismo, o primeiro passo para o conhecimento da ação perispiritual. O primeiro a gente pulou. E o sonambulismo? A primeira manifestação de isolamento da alma. Pulamos, porque se o magnetismo, que é o magnetismo, a gente pulou, imagina o sonambulismo. Quem foi que ganhou com o sonambulismo sendo desprezado? 2 ramos surgiram, 2. Um, quando Valdo Vieira se separa de Chico e cria a projeciologia. Projeciologia, projeção astral. O que é uma projeção astral? Sonambulismo. E aí começamos a malhar a projeciologia, que aquilo não é espiritismo. Realmente não é espiritismo, é sonambulismo. E o que é que nós fizemos com isso? Nada. Aí, tempos depois, vem o Dr. Lacerda, lá no Rio Grande do Sul, e cria a apometria. O que é a apometria? É o afastamento da alma. Está ali o nome. O nome disso em espiritismo chama-se sonambulismo. Mas os espíritas não quiseram estudar o sonambulismo. Veio o Dr. Lacerda e colocou o nome que ele quis, apometria, e criou uma nova técnica. Aí o meio espírita fez o quê? Era para o meio espírita ter feito assim, nossa, peraí, já teve projeciologia, agora tem apometria, está na hora da gente agora desenvolver o sonambulismo, está na hora, senão a gente vai perder o bonde. Mas aí sabe o que é que o movimento espírita faz? Projeciologia não é espiritismo, apometria não é espiritismo, e vamos brigar com essa turma. Sim, e qual é a vantagem? Por que em vez de você brigar, por que você não entra no campo do sonambulismo? Ah, mas quando eu estudei sonambulismo, eu vi que era apometria. Não, é o contrário. A apometria é o estudo do sonambulismo. Você então é apômetra, Jacó? Não, eu não sou. Você é contra? Não sou. Você é a favor? Não sou. Então você é o quê? Eu estudo e entendo que aquilo tem sua prática. Infelizmente, meu primeiro contato com a apometria não foi feliz. Eu conheci do grande discípulo do Lacerda, que era o Dr. Denizar, e ele disse coisas mirabolantes. Quando ele disse coisas mirabolantes, eu achei estranho. Não minto. Primeira vez que eu tive contato com a apometria foi numa palestra do Dr. Lacerda, num congresso espírita em Salvador, na Bahia. E eu só consegui assistir porque eu estava de crachá. Eu era expositor. Porque na sala onde ele foi não cabia ninguém. Mas aquela expressãozinha do Chico Anísio, cara crachá, eu entrei. Porque eu queria ver, eu não sabia o que era aquilo, eu queria ver, era uma coisa que estava diferente naquele congresso. E cheguei lá, era o Dr. Lacerda. Para quem é apometra sabe que o Dr. Lacerda foi quem criou a apometria. E está lá o Dr. Lacerda e ele já falou algumas coisas que eu digo, esse negócio está meio confuso. Apesar de que numa teoria bem lógica, a aplicabilidade dele para mim não era tão lógica. Aí para culminar, quando terminou naquele dia, ele disse, olha, amanhã eu vou fazer aqui um trabalho diretamente com Iemanjá.
eu vou fazer uma apometria aqui com Iemanjá, aqui nesta sala. Imagina isso na Bahia. E eu estou falando porque isso é filmado, isso tem arquivos lá na Bahia, eu não estou inventando nada aqui. E lógico que se no primeiro dia para eu entrar foi difícil, para assistir aquilo ia ser muito pior. Eu digo, eu vou chegar mais cedo e vou entrar com um crachá outra vez. Só que quando eu cheguei mais cedo, nem mosca mais entrava no salão. Eu digo, mas eu vou entrar. E entrei. Eu digo, eu quero ver o que é que ele vai fazer. E aí o doutor Lacerda entra. Com muito sacrifício, ele quase não chega, quase que não tem nada, porque não deixavam ele entrar, não tinha espaço. Ele entra na sala, ele diz, olha, eu infelizmente não vou fazer o que eu prometi. Porque ontem à noite, quando eu cheguei no hotel, tinha uma equipe me esperando. E essa equipe me levou para um trabalho. Era uma equipe da Estrela. Aí disse lá um nome esquisito e uns números KX3, 28, não sei o das quantas. E essa equipe me levou lá na Estrela, porque eu tinha que fazer um trabalho lá, porque só eu tinha essa condição. Eu digo, nossa, aí já é delírio. Com todo respeito, aquilo já era muito estranho. E aí ele disse que ficou lá até 5h30 da manhã, e que quando voltou já estava muito cansado e só fez dar um cochilo para vir para o auditório. E que pelo motivo de muitas energias que ele tinha gasto, ele não ia poder trabalhar com Iemanjá. Óbvio que eu ali fiquei muito decepcionado, porque era muito mirabolante. Ora, a gente está aqui na Terra para já tentar fazer alguma coisa aqui. Esse homem precisou ir para uma estrela, fazer uma viagem intergaláctica. Eu não digo que ele não tenha ido, ele pode até ter ido, tudo, mas aquilo para mim, na minha cabeça, estou falando aqui de Jacó Mello, ele me complicou a vida, porque disse, pronto, esse negócio para mim eu já vou parar por aqui mesmo, vou ficando aqui. Aí depois veio o Denizar de Souza, que eu conheci lá em Natal, aí ele disse outra bobagem. Ele disse, eu vim aqui para Natal porque eu vim para me encontrar com o mestre de Maitreya. E vocês não sabem o que é o mestre de Maitreya, isso ele dizendo para o auditório. Eu não deveria dizer porque eu estou aqui de uma forma meio sigilosa, mas eu vou dizer, o auditório tinha 1000 pessoas. Olha que sigilo. Eu vim para procurar o mestre de Maitreya que está reencarnado aqui no norte. E aí eu acho que ele não encontrou porque ali ele estava no nordeste, não era bem no norte. E o mestre de Maitreya é Jesus Cristo que reencarnou. Eu digo, realmente esse negócio está confuso. Então, é que eu tenho alguma coisa contra a apometria? Não, mas os divulgadores dela começaram a deixar meio complicado. Mas o que é a apometria? É uma prática de desdobramento ou uma prática sonambúlica, em que o princípio é excelente. Tem alguém precisando e você se vai para o outro lado, ajuda do outro lado, e quando a pessoa retorna, ela retorna melhor. Isso funciona teoricamente, sim, é difícil, mas é funcional. Aí o meio espírita, em vez de estudar, discutir, aprofundar, prefere dizer isso não é espiritismo e aqui não pode. Volta para a história do não pode. Então não pode, mas você não sabe nem por quê, que pode ou que não pode. Eu nunca falo muito disso, porque quando eu falo termina dando problema. Tá vendo? Aí ele é apômetra. Tá vendo? Ele é contra o apômetra. Tá vendo? Não, eu nem vou dizer de novo, não sou a favor, não sou contra. Não acho que essa briga vai levar a coisa nenhuma, que não vai levar. Tem muitas coisas. Eu conheço uma amiga aqui na capital de São Paulo, que ela é uma apômetra de primeiríssima qualidade. Eu acho que se ela não fosse apômetra, ela teria se comprometido. Ela usa da melhor maneira possível as potências. Só que para mim, eu disse para ela, não, você para mim não é apômetra, você é uma sonâmbula, das boas. Ela disse, não, mas eu não sou sonâmbula, eu sou apômetra. Eu digo, ótimo, é esse o nome que você gosta? Pois vá. Eu, inclusive, tenho essa mania terrível, às vezes eu conheço uma pessoa e acho que o nome dela é outra. A minha mulher mesmo, ela tem o nome dela e quando eu a conheci, eu não conseguia chamá-la pelo nome. O nome dela não era o nome dela. Então, isso é uma complicação. Como é que você vai chamar sua mulher com o nome de outra? É um negócio complicado. Aí eu chamava ela de ela, você, menina. Eu chamava de tudo, menos pelo nome, porque o nome não vinha. E da mulher que eu amo, imagina. Eu olhar para ela e dizer, amor, vem cá. Aí o meu nome, como era, no começo eu não sabia.
Eu ficava confuso, eu olhava para ela e disse, não, mas o nome dela não é esse, é outro nome. Ah, Jacó, isso foi para da outra vida, depois que foi da outra, nessa está embaralhado. Eu tenho uma amiga que se chama Dalva, que eu só chamo de Vera. E não adianta, eu olho para ela e digo, oi Vera, Vera não, é Dalva. Não, você pode me chamar de Vera, eu já aceito. Tem uma que é Marília, e agora ela fez o curso com a gente agora ano passado, lá em Natal. Marília eu só chamo de Valéria. Mas Jacó, não é Valéria. Eu digo, tá bom, mas quando eu chamar de Valéria, você entenda que eu estou falando Marília. Eu disse, mas Jacó, só você me chama de Valéria. Pois é, no dia que alguém te chamar de Valéria, você já sabe que sou eu. Mas não adianta, eu sei, quando eu falo assim, que eu estou aqui a pensar, eu sei. Bom, o nome dela é Marília. Mas no automático, quando eu a vejo, oi, que era, lá vinha o Valéria. Então, para eu trocar um nome é a coisa mais fácil do mundo. Então, seu nome é apômetra, é o que é, ótimo, você faz bem, está bem feito. Vá firme. Não tem por que você ficar preocupado. Isso é uma opinião pessoal, tá? Pessoal. E que qualquer um pode discordar. Só que essa observação aqui, isso foi de Santo Agostinho. Santo Agostinho, não sei se... Eu acho que está aqui no texto. Aqui. Se estiver lá na frente eu falo. Se não tiver eu falo depois. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Deve alguém pôr termo às provas do seu próximo, quando o possa, ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? Isso é uma pergunta que a gente faz assim, mas para que Allan Kardec foi perguntar isso? Eu também pensava assim. Até que um dia, nos Estados Unidos, uma pessoa do Brasil foi fazer uma palestra, estava fazendo um tour de palestras, e foi lá num centro onde existe magnetismo com maca. Quando ele chegou, e ele estava na casa do presidente do centro, ele não chegou por acaso, ele não caiu de paraquedas, ele estava lá. E ele ia fazer uma palestra sobre o Evangelho. Quando ele entrou no centro, viu as macas. Ele disse, o que é isso? Ele disse, não, macas, que a gente aqui faz magnetismo. Ele fechou a cara, aí já não conversou com mais ninguém. Chega na hora da palestra e ele começa a meter malho. Porque o magnetismo é um desvio do espiritismo, que o magnetismo já teve a sua época e tal, inclusive aqui nesta casa eu sei, mas esta casa aqui, para ser espírita, não deveria ter isso. E bateu de frente, de público. O presidente estava, vamos dizer assim, numa fase de desentendimento matrimonial. Estava naquela situação em que a mulher diz assim, você que sabe, já viu. No dia que a mulher diz isso para você, você que decide, olha, cuidado, porque é um perigo, né? É perigoso demais. E os dois estavam nessa fase. A mulher, quando terminou a palestra, chegou ele, pegou o marido e disse assim, ou você tira as macas agora, ou quando você chegar em casa, eu já não estou mais em casa. Eu disse, mas espera aí, não. Agora. Imagina que situação. Você está com um palestrante hospedado na tua casa, ele vem e destrói o que você está fazendo, e a mulher entra na briga e diz assim, ou tira agora ou acabou. Ele não teve o que fazer. Não, mas então a gente disse, não, a gente vai tirar agora. E eu vou tirar. A mulher foi lá e catou as macas e tirou. Imagina que clima fica naquela hora. Só que o presidente ali, com muita dignidade, foi levá-lo para sua casa, ele era seu hóspede. E aí foram os dois, porque a mulher já se recusou de ir com ele. Foram os dois no carro. Ele chegou e disse assim, olha, você colocou uma situação complicada aqui. Porque a gente já tem isso, já tem algum tempo, e temos alguns resultados. Ele disse, não, mas não tem que estar fazendo novidades no meio espírita. Aspas, este indivíduo, ele detém 5 títulos da área de medicina, 5. Ele é médico. Portanto, não é um doidivanas qualquer. Esse que eu digo, o palestrante. E aí ele disse, então deixa eu lhe contar 2 casos. Primeiro caso, chegou aqui um piloto que tinha feito já todos os exames e não conseguia mais reverter um problema que ele tinha na visão e não sabia o que era. E que, portanto, ele estava já nos últimos dias, porque ou a visão se recuperava ou ele perdia o emprego. E era um emprego, convenhamos, que não é tão fácil de ser substituído. E ele, como não tinha mais saída, ouviu falar no Centro Espírita e foi lá no Centro Espírita e foram feitos passes.
E o cara voltou a estabilizar a visão. Voltou tanto que até hoje o cara é piloto. E depois teve uma jovem que chegou lá por volta de 18, 19 anos de idade, numa cadeira de rodas. Ninguém sabia o que tinha acontecido, mas ela não andava mais. Foi feito passes na jovem e a jovem voltou a andar. E aí ele pergunta para o palestrante: e agora, o que é que você tem a me dizer? Ele disse: você se comprometeu profundamente, porque você interferiu no karma dessas pessoas. Esse palestrante jamais leu isso, que é num capítulo dos que mais a gente abre no Evangelho segundo o Espiritismo, é o 5 ou 19. O que a gente deve fazer? Nada. Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos. É a justiça de Deus, importa que siga seu curso. Dizei antes: vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento, se não me deu a mim também como prova, como expiação, talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Imagina, a gente tem um negócio desse no Evangelho. Você se põe como médico a sair a fazer palestra espírita e dizer que tem que tirar a maca, que você não tem que estar curando ninguém, porque se curar você está interferindo no karma. E aí é de se perguntar: e karma é espiritismo desde quando? Então são coisas desse nível que mostram o quanto a gente vai saindo do roteiro. E aquele homem, ele ficou na situação, preferiu ficar com a mulher. Significa dizer que não teve mais magnetismo naquela casa. Venceu o doutor. Eu confesso a vocês que comigo acho que a decisão minha teria sido diferente, com todas as minhas imperfeições. Porque é o bem que você está fazendo para muita gente.